3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar alinhados com a vontade de Deus, com o tempo em que vivemos e com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Estar alinhados com os céus, com os nossos ponteiros apontando para cima, apontando para Deus. Nessa série de programas sobre o livro de Atos dos Apóstolos, estamos chegando ao final deste livro. Com muita aventura, grandes coisas acontecendo com o apóstolo Paulo na sua viagem de Cesareia, ou melhor, desde Jerusalém até Roma, como prisioneiro. Prisioneiro por causa de Cristo. E no programa de hoje vamos conversar sobre o naufrágio de Paulo. Naufrágio e salvamento em terra. Se fosse só um naufrágio como o Titanic, mas eles tiveram salvamento em terra. Vamos ver com detalhes o que está acontecendo com Paulo, com a sua equipe, com os outros prisioneiros, com o centurião, com esse navio que está indo para Roma. Deus vai mostrar algo para você. Deus fala conosco em sua palavra. O programa Alinhando os Ponteiros está começando. Muito bem, nós estamos vendo que Paulo está indo em uma viagem, não é agora uma viagem missionária. Ah, será que não? Você sabia que todas as nossas viagens são missionárias? Você sabia que você não para de falar de Cristo momento algum, desde que você já o aceitou como Senhor e Salvador? Você já percebeu que Deus vai usar você em todos os momentos? Na escola, em casa, no trabalho, na rua, no lazer, em férias, no trabalho, Deus vai te usar para anunciar Jesus. Paulo não está numa viagem missionária planejada dizendo vamos a tal lugar, vamos fazer isso, vamos à sinagoga, vamos pregar, vamos tomar a Bíblia. Não, ele está indo numa viagem como prisioneiro. Como prisioneiro, ele está debaixo das ordens de Júlio, um centurião romano, que está conduzindo prisioneiros de Cesareia até Roma. Uma viagem cheia de peripécias, uma viagem cheia de perigos, uma viagem em que estará acontecendo um naufrágio. E nesta viagem, neste navio, há 276 pessoas a bordo do navio. Vamos ver o que a Bíblia diz. Atos 27, de 36 a 38, lemos assim. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Bem, eles estão em uma viagem perigosa, em uma viagem em que eles estão costeando a ilha de Creta, tem bons ventos, um vento suave, um vento sereno, parecendo que o navio vai chegar muito bem em Roma. Quando de repente, um grande tufão chamado Euroaquilão, esse tufão vem e começa a empurrar o navio. De maneira tão terrível, de maneira tão forte, este tufão empurra o navio, vem contra o navio e as pessoas estão com muito medo ali. As pessoas estão vivendo um momento de terror, sentindo a morte bem perto. São 276 pessoas a bordo do navio. É um bocado de gente. Será que tinha mulheres? Será que tinha crianças? Será que tinha famílias
Claro, era um navio, não era um navio cargueiro, não era um navio levando apenas cargas, comércio, mas era um navio levando pessoas de cá do Oriente Médio até Roma, até a Itália. 276 pessoas a bordo. E aqui diz que eles tomaram ânimo. O que isso quer dizer? É que o apóstolo Paulo antes havia dito, gente, tem 14 dias que ninguém come nada, é hora de comer. Nós vamos precisar comer, nós vamos precisar de refazer as nossas forças para poder ser salvos. Todos serão salvos, mas precisamos comer. Então todos cobraram ânimo, foram animados, foram fortalecidos com a palavra de Paulo. A nossa palavra, a minha palavra, a sua palavra pode fortalecer os outros ou pode desanimar. Você pode levar medo ou coragem. Você pode levar salvação ou você pode levar destruição. É tão triste quando pensamos que hoje nossas crianças estão recebendo palavras de destruição nas escolas. Palavras que destroem os princípios cristãos. Palavras que destroem os princípios da moral, da ética, da integridade, da honestidade, sendo valorizado o erro, o mal. É tão bom quando nós podemos trazer para os outros boas palavras. O Salmo 45 começa dizendo, de boas palavras transborda o meu coração. Paulo, aqui neste navio, entre os 276, ele era um prisioneiro, mas ele tinha autoridade, porque ele não era um prisioneiro qualquer. Ele não estava ali porque ele fora um criminoso, um malfeitor, mas ele estava ali porque ele anunciava a salvação em Yeshua HaMashiach, em Jesus, o Messias prometido, o ungido de Deus. Paulo, ele trouxe a palavra dizendo, todos devem comer, nós vamos sair dessa, ninguém vai se perder, não vai se perder um fio de cabelo de nenhum de nós. A vida era a coisa mais importante. E nós vamos ver que eles cobraram ânimo, refeitos da comida, com a força com que comeram, jogaram fora o trigo ao mar. Era o que eles tinham. Já tinham jogado as malas, já tinham jogado o dinheiro, já tinham jogado tudo que podia, tudo que era pesado, mas o trigo significava vida, significava alimento, e finalmente jogaram também o trigo ao mar. Muitas vezes na nossa vida, a gente chega a momentos em que se perde tudo. Perde as malas, as roupas, a casa, amigos, a armação do navio e até o trigo, o que comer. E então, o que fazer quando sua vida está totalmente nas mãos de Deus? Quando você não pode fazer nada, escolher nada, tem de escolher descansar no Senhor. A palavra nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós temos, querendo ou não, há momentos em que você tem de entregar completamente, pois até o trigo foi lançado ao mar. Então nós vamos ver que ali no barco eles vão começar com manobras buscando a salvação. Olha o que está escrito em Atos 27, 39 e 40. Diz assim, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Bem, eles vão fazer manobras aqui, buscando a salvação, buscando um escape
para aquele momento crucial. É sempre assim. Quando nós estamos numa situação tão difícil, encurralados pela vida, encurralados pelas tempestades, encurralados pelas coisas que estão acontecendo conosco e ao nosso redor, e dentro da nossa casa, e dentro do nosso coração, e no nosso corpo, e então buscamos salvação. Vamos fazer assim, 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 e tira isso e faz isso. Eles então consultaram entre si. Vamos ver, vamos encalhar o navio. Vamos encalhar, isto é, o navio parar em cima de areia, mas podia ser de pedras. Vamos encalhar o navio. Chegamos em terra, tem terra. Vamos encalhar o navio. Levantando as âncoras, deixaram o navio ir ao mar, largando também as amarras do leme. Olha, nós vamos até a praia, vamos nos dirigir até essa terra. Mas eles sabiam que encalhar o navio é entregar os pontos. Mas era o que eles tinham a fazer. E dirigiram-se para a praia. Nós sabemos que muitas vezes o que tem de ser feito é deixar. Não há o que fazer. Não há como fugir. Não há como ter uma solução para um naufrágio. E são tantas vidas, são tantas pessoas que dependem de nós, que dependem de uma direção. São tantos. Paulo ali estava como esse fator, como este elemento, como esse instrumento de Deus, como esta voz de Deus para trazer ânimo. Gente, ninguém vai se perder. Gente, nós todos seremos salvos. Mas nós vamos ver que houve grande perigo de morte para todos no navio. Olha que está no verso 41 de Atos 27. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Ali estava o barco, aquele grande navio. Tanta madeira, tanto esforço, tanto dinheiro. Ali estava aquele barco agora encalhado. A proa encravou e ficou imóvel. Mas a parte de trás, a proa, a popa do navio, ela se abria com a violência do mar. Não tinha o que fazer, esperar a morte chegar. Esperar a morte chegar. O que fazer? Um grande perigo de morte. Às vezes nós vivemos situações no lar, na família, enxergando a morte do casamento, enxergando a morte literalmente da família, dos filhos, da esposa, ou no sentido literal, físico, ou no sentido emocional, no sentido espiritual. Ver o casamento acabar, terminar. Aqui havia um grande perigo de morte para todos no navio. Ninguém escaparia. Você sabia que o mundo hoje, todas as nações, todas as pessoas que vivem no mundo, todas, incluindo você, eu, todas as pessoas, todos temos um grande perigo de morte na viagem da vida. Todos enfrentamos, e morte é separação. Não é aniquilamento, é a separação da alma e do corpo. Morte eterna é a separação de Deus. Todas as pessoas estão nesse grande perigo, esse grande momento em que elas têm de entender: se eu não tiver Deus, eu morrerei. Se eu não segurar em Deus, não há escape para mim. A única coisa é olhar para cima. Já ouviu dizer de beco sem saída? Oh, não existe um beco sem saída. A saída é a entrada.
Se você entrou num beco sem saída, você tem de dar meia volta e voltar por onde você entrou. A conversão de uma vida é exatamente isso. É dar esta meia volta e voltar por onde entrou. Ou seja, o homem, ele se afastou de Deus. As pessoas se afastaram do Senhor e chegaram num momento em que não há vida, não há saída, não há o que fazer, não há como. Então tem de haver uma volta para Deus. Porque num beco sem saída, o único jeito é olhar para cima e clamar: Deus, ajuda-me, estenda-me a tua mão, eu seguro em ti. Eu fico pensando, como pode uma pessoa sobreviver nesta vida, nas tempestades da vida, sem Deus, sem poder segurar nas mãos do Senhor? Como podem sobreviver? Como podem caminhar, como podem tomar decisões na vida se não for olhar para cima? Muitos se dizem: eu sou ateu, um materialista, um naturalista, sou ateu. Em que ele segura? Em que ele segura? Eu me lembro de conhecer um senhorzinho, um vizinho nosso, com quem estávamos compartilhando a palavra de Deus. E ele dizia assim: não, dona Ângela, eu não acredito na vida depois da morte. Eu não acredito. Esse corpo nosso, a gente é esterco de cemitério. Eu falei para ele: e se não for? Se for só isso, para o senhor está bem. Mas e se você vai ter um encontro com Deus? E se você vai se ver face a face com Deus? Que tal entregar a sua vida a Ele? Que tal? É tão maravilhoso. Mas há muitos corações empedernidos, pedras, fechados. Mesmo que a morte esteja rondando, às vezes continuam duros. Não seja assim com você. O navio ali estava encalhado, a popa do navio abrindo e o povo todo correndo grande risco de morte. Mas nós vamos ver que todos os companheiros de Paulo de viagem foram salvos em terra. Todos, conforme Deus havia falado. Olha que está em Atos 27, 42 a 44. Diz assim: o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu de os fazer. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Então, quando já não tinha esperança de salvamento, quando já não tinha mais o que fazer ali dentro daquele barco, ele ia se arrebentar todinho. Então, o que fazer? Os soldados do centurião, que devia ser pelo menos uns 80 soldados da centúria, eles disseram para Júlio, o centurião: vamos matar os prisioneiros, porque cada soldado romano pagava com a vida se deixasse um prisioneiro fugir. Eles eram responsáveis pelos prisioneiros. Se um prisioneiro fugisse, ele pagava com a vida. Então os soldados disseram: vamos matar os prisioneiros. Imagina se um preso desses foge, eu não quero pagar com a minha vida. E não tem jeito de controlá-lo, vamos matá-los. Mas o centurião já estava ligado a Paulo. O centurião já estava com o coração inclinado para o Evangelho, para Deus, e ele queria salvar Paulo. E é claro, era Deus guiando os corações. Deus guia os corações das pessoas para se inclinarem para terem determinadas posições.
tomarem certas decisões. A Bíblia diz que Deus inclina o coração do rei como ribeiro em suas mãos. Ele inclina para onde ele quer. Então esse centurião disse: não vamos matá-los. Todos os que sabem nadar, pulem primeiro e vão até a ilha. Depois, os outros que não sabem nadar, segurem destroços do navio. Segurem tábuas, flutuem e vão até a ilha. E então foi isso que aconteceu. 276 pessoas pulam no mar. Alguns nadando, mais fortes, tinham comido, estavam mais fortes e chegaram em terra. Outros segurando pedaços de madeira, segurando partes do barco, foram também até terra. Todos foram salvos. 276 pessoas. Preste atenção como que um homem de Deus, como Paulo, ali ele estava com Lucas e Aristarco, como que essa pequena equipe teve uma influência tão grande no salvamento ou na salvação dessas mais de 200 pessoas. Como é importante. Nós vemos que Abraão pediu a Deus que se em Sodoma e Gomorra tivessem 10 justos, que Deus não destruísse a cidade. E Deus disse: não vou destruir. Se tiver 10 justos, nem Sodoma, nem Gomorra serão destruídas. Mas não havia 10 justos. Havia apenas um, Ló. Apenas Ló. E ele é tirado com a sua família, suas filhas, a esposa vira uma estátua de sal e as cidades são destruídas. Mas até agora o juízo de Deus não veio sobre a terra, não veio sobre o Brasil, não vem sobre as nações, por causa do povo de Deus. Vai chegar um momento quando o povo de Deus vai ser tirado, vai ser arrebatado e o juízo virá. Assim como foi com Noé. Apenas Noé e a sua família foram salvos. Nós somos o sal da terra. Nós aqui estamos para salgar, nós aqui estamos para preservar, para guardar a vida das pessoas. Nós aqui estamos como luz do mundo, para iluminar, para espancar as trevas, para mostrar a verdade em Jesus. É o que estamos fazendo aqui e é o que Deus espera de nós. Como é importante que estejamos aqui. Paulo, naquela viagem, ele então foi instrumento nas mãos de Deus para trazer salvação e salvamento para 276 pessoas. Ah, que Deus possa te usar. Não sei onde você está. Talvez você esteja no hospital. Quem sabe você está até num presídio. Quem sabe você está num hotel ou na sua casa. Ou no seu carro, fazendo uma viagem. Mas que Deus use você para levar vida e salvação a outras pessoas. Que você seja sal e luz na jornada dessa vida. Amém? Vamos orar? Convido você a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, Senhor. Purifica-me, santifica-me, dá-me um coração puro, limpo. Eu quero fazer a Tua vontade, andar na Tua presença. Eu quero Te conhecer mais e mais. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua mensagem a outros corações. Usa-me, usa-me. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu e viver para a Tua glória todos os dias da minha vida. Eis-me aqui, usa-me, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.
É isso aí. Que você seja sal da terra e luz do mundo, para que outros ao seu redor sejam salvos através do seu testemunho e da palavra profética nos seus lábios. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!